Olá, meus irmãos. Não, tem que mandar. Olá, meus irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas em nome de Jesus Cristo. Bem-vindos a mais Acordando com Fé, essa programação que Deus nos deu para abençoar o povo logo cedo. Claro, não sou o único, tem várias programações. A nossa vai contribuir também, vai ajudar. Tendo um bom dia e aprender, né, claro, a guerrear contra o inimigo e vencê-lo pelo poder da palavra. Hoje o tema é malícia versus prudência. Nós vamos para um hino e depois a palavra e a oração da fé. Quem quiser que o nome vá para o caderno, escreve aí nos comentários ou no chat, que acontece quando estamos ao vivo, como hoje. Vamos lá.
Amados e preciosos irmãos, vamos falar um pouco primeiro sobre a malícia. Eu acredito que nem todos os cristãos compreendem o que é isso. Isso é mais terrível do que pensamos. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2, está escrito assim: deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimento, e inveja e todas murmurações, desejai afetuosamente o meninos novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então Pedro está dizendo para deixar a malícia. Agora, malícia é algo que vem do diabo. Malícia é a habilidade para enganar, despistar, astúcia, ardil, manha. Aptidão ou inclinação para fazer o mal, má índole, malignidade e maldade. Então, quando eu estou falando sobre isso, esses itens, eu não posso lembrar de Jesus, mas eu lembro do diabo. Vejam bem, habilidade para enganar, despistar, astúcia, ardil, manha. Aptidão ou inclinação para fazer o mal, má índole, malignidade e maldade. E sempre que essas ações são feitas, há um ingrediente chamado mentira, tá? Disfarce. É uma coisa que acontece muito no meio dos cristãos, é a desculpa. São João 8,44 está escrito: vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Vocês sabem que a palavra de Deus é a verdade. São João 17, verso 17. E ninguém pode contra a verdade. Segunda carta aos Coríntios 13, 8. Então, não dá para pensar em Jesus. No diabo, sim. Inclusive, na segunda carta aos Coríntios 2, 11, Paulo fala: porque não ignoramos os seus ardis. É o mesmo que malícia. Agora, olha a necessidade de nascermos de novo, crescermos no conhecimento, na estatura do varão perfeito,
e deixarmos essas coisas para trás. Tá? Porque o malicioso, ele age dessa maneira e ele pensa dos outros a mesma coisa. É igual um homem ciumento demais, ou a mulher ciumenta demais, ou a pessoa foi traído, ou ela trai. E para encobrir a traição, ela tem aquele comportamento de ciumento ou ciumenta, para encobrir aquilo. O marido nunca pensar que ela poderia traí-lo. Como é que pode me trair uma mulher que, um exemplo, cheira minha roupa para ver se tem perfume de outra? Aquilo ali é um disfarce, tá? Então, quando você vê uma coisa exagerada, cuidado, porque ciúme temos que ter realmente. Ciúme é protetor, mas em um nível considerado normal. Eu tenho ciúme. Mulher tem ciúme de mim. Mas não é aquela coisa anormal. Tá? Quando você vê algo exagerado, tem algo aí. Tem problema. Agora, o malicioso, ele é assim e pensa que todos são assim. Porque o homem muito ciumento, ele pensa que os outros homens são iguais a ele. Traidor. Aquele ciumento exagerado, sabe? Aquela coisa terrível. Que faz até o casamento se dissolver. A pessoa não aguenta tanta pressão. Então, o malicioso, ele é assim. Ele age dessa maneira e vê situações de outras pessoas e a mente dele pensa o mal sobre a pessoa, sobre aquele comportamento. Tá? A pessoa com malícia age assim, como também pensa isso em relação ao seu próximo, julgando palavras, ações inocentes, como se fossem maliciosas ou com más intenções. Está entendendo? Vou citar um exemplo. Ver uma irmã casada conversando com o irmão casado. Aquela pessoa já diz, meu Deus do céu, tem coisa aí. Tem coisa aí. Tem coisa aí. Tá entendendo? Vê um irmão entrando num bar. Aí já sai fofocando. Olha, eu vi o irmão entrando no bar. Só pode ser para tomar uma cerveja. Lembra que ele bebia antes? Ele era alcoólatra. Então a pessoa vive pensando maliciosamente das pessoas. Tá? Maliciosamente. Agora, o mal é esse. Isso daqui são atributos do diabo. Atributos do diabo. Agora, nós não devemos ser maliciosos. Sim, não devemos ser maliciosos. Mas devemos ser prudentes. Aí está a coisa. Eu acho que é Mateus, no capítulo 10, no versículo
16. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como a serpente e simples como a pomba. Porque a pessoa que não age maliciosamente, a tendência dela é agir na simplicidade, ser muito simples. Mas ela tem que ser simples, mas prudente. Prudente. Porque a palavra prudente quer dizer precavido. Me faz lembrar da virgem, das 5 virgens, das 10 virgens. 5 prudentes, 5 nécias. A prudente era precavida. Ela pensou assim, no futuro. As nécias não pensou dessa maneira. As prudentes levaram azeite na vasilha e na lâmpada. A nécia nem na lâmpada. Nem na lâmpada. Por quê? Prudência é a capacidade de discernir e julgar ações maliciosas ou virtuosas. E escolher um meio de agir corretamente sobre aquela situação. Então, isso é ter prudência. Então, o coração do cristão não pode ter malícia. Pensamentos maldosos, julgando situações só por ver de longe, por ver uma situação ali, outra ali, está julgando as pessoas, não é certo. Lembra Mateus 6? Não julgueis para que não sejais julgados? Com a medida que julgar, sereis julgados? Então, o cristão cheio do Espírito Santo não é malicioso. Mas, em contrapartida, ele é prudente. Eu vou citar uma situação que aconteceu há muito tempo atrás. Um irmão ia na casa de outro irmão para orar, na madrugada. Um irmão simples, sem malícia, mas também sem prudência. Aquele irmão tinha que sair para trabalhar de madrugada. Ele orava com o irmão e tinha que sair. Mas que aquele jeitinho, começo da mensagem, parece que não tem perigo, tudo é amor, tudo é maravilha. Ele disse para o irmão que passou na casa dele para orar: ó, o senhor fica aqui. Pode ficar à vontade, irmão. Fica à vontade, tá? Eu tenho que trabalhar. O senhor fica à vontade. Ele agiu imprudentemente. Não tinha nenhuma malícia no seu coração. Mas ele agiu imprudentemente. E aquela ação dele ia continuando. E formou uma situação onde Satanás aproveitou a situação e ali saiu um adultério. Tá? Então o irmão não tinha malícia, mas não tinha também a prudência. Não era precavido. Às vezes as pessoas não entendem quando nós, pastores, ensinamos que um irmão casado não deve ter o telefone
de uma irmã casada ou uma irmã solteira ou divorciada, e nem uma irmã casada deve ter lá o telefone de uma irmã do irmão solteiro, casado ou divorciado. Ela pode ter sim o telefone da esposa dele, tá? E o irmão, o telefone do esposo daquela irmã casada. Agora, é malícia? Não. É prudência. Tudo bem? Telefone de um diácono da igreja, né? Mas é falta de prudência o irmão. Porque assim, quando você manda um bom dia, não há interação. Você pega ali uma mensagem, né? E manda. Não há interação. O perigo é a interação entre o homem e mulher. Então, para evitar, né? Evita essas coisas. Evita. Porque você está agindo com prudência. E eu já vi muita coisa. Mulher casada com um rapaz solteiro, trocando bom dia, boa tarde, boa noite. Aí daqui a pouco um digita: como é que você está hoje? Está tudo bem com você? Aí é aquele dia que a mulher brigou com o marido, não está bem. Ela fala: irmão, não estou bem não, sabe? E o diabo começa a trabalhar naquilo, e ela começa a confidenciar-se para ele. Daqui a pouquinho Satanás trabalha mesmo. Daqui a pouco eles estão envolvidos. Então, vamos ser criteriosos. O irmão Branham, uma vez, repreendeu um pastor que andava com uma mulher, viajando com ela, uma irmã. O irmão Branham chamou ele particularmente e disse: irmão, não é bom você estar agindo assim, andando com essa irmã para lá e para cá. Você vai queimar sua imagem. Ele disse assim: irmão Branham, é uma cristã essa irmã. É uma mulher cheia do Espírito Santo. O profeta disse: eu não estou questionando se ela é cheia do Espírito Santo, se ela é cristã, se ela não é. Não pega bem para você. A pessoa tem que deixar as aparências do mal. Porque a aparência do mal, ela gera o mal. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, não deve ter interação. Uma irmã perguntando para outra como é que vai o seu dia, tudo bem, mas irmão perguntando para irmãs, casada, irmão casado perguntando para irmã solteira, ou irmã casada perguntando para irmão solteiro, ou vice-versa, né? Isso não deve acontecer. Não deve acontecer. Devemos ser prudentes, tá? Sem malícia, coração limpo, mas também um coração cheio de prudência. Repito, capacidade para discernir e julgar ações virtuosas e malignas, maliciosas. Você está me entendendo? Então, eu lembro de um caso, até segredo seu,
Se você não está bem com o seu marido, você não tem que estar contando para ninguém. Hoje está difícil, gente. Até para contar para pastor. Está difícil. Mas você tem que confiar no seu pastor. Mas você não tem que estar contando problema familiar para terceiro, principalmente problemas conjugais. O diabo gosta de brechas. De brechas. Eu conheço uma pessoa que ela traiu o marido. Mas vejam bem como que aconteceu. Ela começou a contar o problema para uma irmã. Isso aconteceu há muitos anos atrás. O marido dela era mais velho um pouquinho, e ao invés dele cuidar bem da mulher, ele tinha ciúme. Era uma mulher bonita. Aí, maltratava ela. E essa irmã confidenciou isso a outra irmã, que sofria com o marido. O marido dessa irmã, para a qual ela confidenciou, tinha um bom relacionamento com a mulher dele. Mas ele não era tão crente. E um dia os dois namorando, aquela felicidade toda, aquela coisa toda, a esposa dele fala assim: ai, como nós se damos bem, né? Nós somos felizes. Mas coitada da minha irmã, e falou o nome dela. Ela sofre tanto com o marido. O marido não valoriza ela, o marido faz isso com ela. O irmão, marido dessa irmã, que iam na igreja juntos, tomava da ceia, esticou suas antenas malignas, captou aquilo e viu ali uma oportunidade de entrar com seu ardil. Se aproximou da irmã, puxando a língua dela, como que a irmã ia, e a irmã acabou também falando para ele. Ele começou a inventar que não ia bem com a sua esposa. Não vou bem com a minha esposa, mas vocês parecem que vivem tão bem. Não, é fachada. É só aparência. E vocês sabem no que deu, porque a irmã andou contando coisas particulares e vazou aquilo para outras pessoas. Então, por isso que São Pedro disse, a gente fala São Pedro, é um costume até católico, sabe? Na verdade, eu estou falando a santos. A minha mãe era uma mãe de santo, era minha mãe, é o Santo Samuel. Mas o hábito de falar São Pedro, São Paulo é católico. O apóstolo Pedro, ele disse na sua primeira carta, 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Tá? Porque as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O versículo 9. Então, gente, até irmãos despedindo de irmãs, se abraçando. Olha só, irmãos despedindo de irmãs, se abraçando. Corta isso, irmão. Você sabe que o nosso braço tem que funcionar igual cambão. Apertou a mão do irmão, segura firme,
Nada de vir abraçando, não. Aquele costume mundano. Homem abraçando a mulher. Por que os homens não se abraçam? É os homens que têm que se abraçar. Você já viu lá no mundo que os homens não se abraçam? O bonitão deixa a mulher dele abraçar o outro. Que coisa, gente. Nós somos cristãos. Vamos ser prudentes. Eu não dou carona para a irmã nem se estiver chovendo. Nem se estiver chovendo. Só se for uma idosinha mesmo. Mas eu passo por ela na chuva, vai molhando. Eu não paro para dar carona nem se estiver chovendo. Maldade? Não. Prudência. Nós vamos, então, falar com Deus. Pede prudência. Pede discernimento para Ele. Que Deus nos concede. Vamos falar com Deus. Bom, Fábio Medeiros, peço oração por minha vida e família, por irmão Basílio e família, por minha nora Gabriele Medeiros, por meu filho Tiago Medeiros, por minha neta Giovana Medeiros, por Mariana, por Michele, por Flávia, por Francilene, por Flávio, por Mário Celso Barbosa e pelos irmãos do Rio de Janeiro e do Brasil. Bruno Ferreira, peço oração em meu favor. A irmã Lúcia continua pedindo orações para os irmãos internados e enfermos em suas casas, porque eu sei que já estão curados. Olha a fé da irmã Lúcia, pelas mãos santas do Senhor Jesus Cristo. O irmão Walter, peço oração por mim e por minha família. A irmã Solange Maia, peço oração em meu favor. Hoje amanheci com dor de cabeça. Creio nas orações. O pastor Efraim, peço oração em favor de Jennifer de Oliveira. Minha sobrinha está internada em Barreiras, na Bahia, com um problema que ainda não foi diagnosticado pela medicina. E a Maloide Medrado, peço oração por uma direção na vida do meu filho. E aqui temos Noêmia Guimarães, motivo de enfermidade, lá de Rosana. Eliana Rodrigues Miller, Elizabeth Miller, João Bosco Alcântara de Oliveira, Leonilda Machado, ali de Tupã, Luzinete Ferreira, tiroide, diabetes, Iracema Vaz, Silson Antônio Gomes, Elias Montemor Gomes, Eliseu Montemor Gomes, Flauzina Pereira Gomes, Marlene da Silva, Vanderlei Honorindo, Gabi Gomes, Antônia Rocha, Fátima Rocha, Luzia Rocha, Maria Aparecida Rocha, Amanda Mâncio da Cruz, Daniel Medina, Minas Gerais, Silas Quirino, esposa Daiane e os filhos, Miguel e Emanuele, Nadir Quirino, sua mãe, irmão Celino e filhos, noras e netos, José Félix de Lima, Ana Ribeiro de Lima, Victor Hugo Benício Félix, Márcia Félix de Lima, Maria Félix de Lima, Elisângela Félix de Lima, Dirceu Félix de Lima, Rogério Félix de Lima, Gilberto Félix de Lima e Deusdete Félix de Lima. Nós vamos lembrar também do irmão Santos Rabelo, da sua esposa, irmã Helena, do irmão Alfredo Marques, da sua mãe Luísa, do próprio irmão Silas e família, já li aqui, da irmã Simone, Cida Rosa, Desirê, a Valentina e a Aninha, e a irmã Desirê está internada. Lembra dela também, do irmão Toninho Machado, de Osasco. E essas pessoas necessitam das nossas orações. Pastor Márcio, pela recuperação dele. E se houver mais alguém aí, vocês lembram e ore comigo.
Essa é a hora importante também. Vamos orar. Maravilhoso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, agradeço ao Senhor pela mensagem de hoje, pela vida, por tudo que o Senhor fez por nós e vai fazer ainda. Agora, Pai, é a hora de parar na brecha, de nos lançar contra demônios de doença, demônios de opressão, depressão, angústia, ansiedade, demônios que vêm com a finalidade de exterminar com os lares, tirar jovens da igreja, casais. Nós estamos realmente lutando contra forças maléficas, nuvens de demônios, mas nós temos o grande general, nós temos a tua presença que vai na frente, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze e despedaçando ferrolhos de ferros. O Senhor é o Deus que faz um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas. Deus, tu és aquele que, quando o inimigo vem, como uma torrente de água, o Senhor arvora contra ele, levanta contra ele a sua bandeira. O inimigo vem e hasteia a sua bandeira no nosso terreno, mas nós vamos agora, pela fé, rasgar as bandeiras do inimigo e hastear a bandeira da vitória sobre o teu comando, Senhor. E está escrito que tudo quanto pedirmos em nome de Jesus Cristo nos será feito. Então eu vou assim como Davi. Davi disse para o incircunciso gigante, ele era gigante, ele era muito maior do que Davi, como também estamos lutando com demônios mais fortes do que nós, mas não é mais forte do que o Senhor que está em nós. Então não vamos com a nossa força, vamos com a tua autoridade, claro, mesmo fraquinho, dizendo, eu sou forte, aleluia. Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos, e nós vamos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoar, expulsar a Satanás, vencer, em nome de Jesus Cristo, Pai querido. Abençoe a família da irmã Joyce, aleluia, concede, Pai, a vitória para ela. Abençoa também a família do irmão Reinaldo, lá de Rio Claro, da sua esposa, do Ronald, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido. Abençoe aquela família também, pelo poder da tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Peço oração pelo meu trabalho de volta à Secretaria da Educação. Que esta porta seja aberta, caminho aplanado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Nós vamos ler aqui os irmãos que mandaram suas notificações. Nós tivemos 44 conexões, uma média de 57 irmãos. Em Tupã, irmão Alfredo, irmã Irene Família, irmão Sérgio, irmã Valdirene e irmão Kleber. Em Limeira, irmã Joyce Salles,
Bastos, Irmão Eduardo, Marília, Adão e Maria, São Bernardo do Campo, Irmão Bruno Ferreira, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Maria Verres, Maria Lucinete, Aldair e Leila. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Elisalma, Irmão Dário, Eni Guimarães e Elias Guimarães. Cantagalo, Paraná, João Lamaga, Sertãozinho, Priscila, Arco-Íris, Felipe Serafim, Óleo, Nelson e Irmã Cláudia. Minas Gerais, José Figueiredo. Uberlândia, Minas Gerais, Glauciene Nunes. São José dos Campos, Lúcia e Família. Osasco, Antônio Machado. Araçatuba, Eunilza e Solange Maia. Águas de Santa Bárbara, Leonilda Barros. Lins, Irmão Walter. Várzea Grande, Mato Grosso, Pastor Serafim. E Queimados, Rio de Janeiro, Cosmo de Paulo e Clarice, Maria Clarice. Araraquara, Noêmia Gomes. Embu das Artes. Só está Embu das Artes aqui. Roseni Xavier. Itaí, Pedra Silva. Palmas, Tocantins, Uenes Ribeiro. Jaciara, Mato Grosso, Maria Rodrigues. Senador Camará, no Rio de Janeiro, José Batista. Que Deus nos ajude, gente, nessa batalha acirrada, mas Ele está conosco. Shalom, shalom a todos.